João 10, do 1 ao 10. Então vamos nos preparar para esse encontro com o Pai. Então feche os olhos. Estamos aqui reunidos porque necessitamos de Deus. Precisamos dele. Temos a plena consciência de que sem ele nós nada podemos. É ele que nos dá toda essa força, é ele que nos ensina, é ele que nos anima, é ele que faz tudo isso acontecer em cada um de nós. Então vamos nos colocar perante eles como necessitados, obedientes a ele, pequenos, humildes, na maior simplicidade. Vamos abrir o nosso coração, deixar ele entrar, fazer morada em cada um de nós. Vamos deixar um espaço maior para ele poder agir, tirando de dentro de nós tudo aquilo que atrapalhou esses dias a ação dele, que serviu de obstáculo para ele agir mais livremente em nós. Então vamos nos esvaziar para que ele possa nos preencher completamente. Nesse deixar Jesus entrar, coloque para ele as suas intenções, faça isso com fé. Peçam que ele venha essa noite animar a cada um de nós, aumentar um pouco mais a nossa fé, abrir a nossa mente, o nosso coração, para entender melhor esse evangelho de hoje, e tudo aquilo que ele deseja nos ensinar. Peçam a paz, a saúde para cada um de nós, para a nossa família, para a nossa fraternidade. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar todos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis com e acendei neles o fogo do vosso amor. enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos aclamar o Santo Evangelho. Então, repetindo João 10, do 1 ao 10. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele,
porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então busquem ler novamente, reflitam, peçam a Deus que inspire a cada um de nós. Depois nós voltamos para fazer a partilha. Boa noite, Marcelo. Estamos refletindo, tá? João 10, do 1 ao 10. Boa noite, Sr. Arnaldo. Boa noite, Sr. Arnaldo. Boa noite, Marcelo. Estava desligado o meu microfone aqui. Boa noite. João 10. Paz e bem. Paz e bem. João 10, do 1 ao 10.
Pronto, gente, deu para ler um pouquinho, pelo menos uma vez, é curtinho, né? Vamos buscar refletir? Vamos lá. Vamos buscar trazer para a nossa realidade, para hoje, esses ensinamentos, né? Eu vou falar um pouquinho e depois vocês já continuam e vamos buscar, né, entender mais com a participação de cada irmão, né? Então todos devem falar, viu? Procurem todos falar. Mesmo se for só um pouquinho, não tem problema. Depois nós vamos, de acordo com o que nós vamos comentando, a inspiração vai vindo e vamos colocando aquilo que nós, né, fomos recebendo do Pai. Então o evangelho de hoje, né, interessante esse evangelho, principalmente nos dias de hoje, né, onde as pessoas estão perdidas aí no mundo. Nós vemos essas guerras, todos esses fatos acontecendo aí hoje, né, onde as pessoas não ouvem mais a voz do pastor, né, ouvem outras vozes, né, e acabam se perdendo. Então é a realidade muito forte de hoje em cima desse evangelho, né, onde ele diz que ele é o pastor, né, e as ovelhas que são deles, né, ouvem a sua voz e seguem, né. Ele é a porta, né, olha que bonito. E ele é a única porta, né. Então se você não entrar pela porta que é Jesus, então você não está entrando nesse reino, né, porque ele é a porta, não tem outro caminho sem ser ele, né. E ele disse: se vocês entrarem por mim, né, vocês terão a vida e terão a vida em abundância. Olha que bonito. É a felicidade completa, a liberdade completa, mas se entrarmos por ele, né, ele é a porta, né, é seguir o que ele, fazer o que ele fez, né, buscar ensinar aquilo que ele ensinou. Enfim, é uma maneira diferente, né, de viver, diferente que o mundo prega, né, do que as pessoas estão vivendo hoje, né. Hoje as pessoas não estão vivendo mais, né. Vocês acham que essa correria, essa guerra que está havendo aí, essa correria do dia a dia, essa busca do ter, do ser, né? Então quantas coisas erradas, meu Deus, está acontecendo, é porque as pessoas entraram pela porta errada, né? O caminho é errado, né? E não tem vida, né? As pessoas não têm vida, né? Até estava ouvindo hoje uma notícia aí sobre o índice de suicídio na Rússia dos jovens é enorme, né? É muito grande, né? Na Rússia, hein? E isso antes de ter começado essa guerra, imagine agora, né? Então o jovem lá está perdido, né? Não só lá, né? Mas em todo mundo, mas lá parece que está pior, né? Então é uma sociedade totalmente em decadência, totalmente, né? A russa. E todo o mundo também está assim, né? Porque entrando por esse caminho errado, sem Jesus, é isso que as pessoas encontram, né? A decadência total, né? Essa falta de Deus no coração leva a isso, né? Então, queridos irmãos, nós temos que, cada um de nós, né, buscar fortalecer mais a nossa fé, essa nossa caminhada como franciscanos aqui, buscando seguir e dar exemplo, né, daquilo que cada um de nós crê, né, essa nossa crença em Jesus, em Francisco, nessa caminhada, né, para poder assim trazer mais pessoas para o nosso meio, né. Isso é muito, muito importante. Cada um de nós tem que ser essa pessoa de Jesus na vida das pessoas, né, de todas as pessoas, para mostrar o caminho da porta, né? Entenderam? Então Jesus é a porta. E se nós seguirmos Jesus, nós vamos abrir essa porta para as pessoas que estão à nossa volta, né? Onde for, qualquer lugar, né? Na igreja, fora da igreja,
no ambiente de trabalho, enfim, nossa própria casa, né, com os filhos, parentes e tudo mais, né? Temos que deixar bem claro para eles, né, o caminho e qual é a porta que eles devem entrar, né? Então, coloquei um pouquinho só e gostaria que vocês refletissem também, colocassem aquilo que vocês imaginaram, aquilo que o Espírito Santo colocou aí para cada um de vocês, né? Então vamos lá, vamos fazer a partilha. O que vocês têm a dizer? O que vocês sentiram nesse Evangelho? O que tocou mais o seu coração? Pode ir, Rose. Olha, eu senti tanta coisa aqui, tanta coisa boa, né? Mas me veio uma coisa na cabeça, assim. O poeta, ele escreveu: quando o amor foi ensinado, muitos não ouviram. Outros achou que era fake. Outros até ouviu. Mas tinha que sair muito do comodismo, né, para viver aquela realidade. Então eu vi aqui nesse Evangelho o seguinte: qual desses blocos eu estou? Eu ouvi e fiz de conta que não entendi. Eu ouvi, mas fiz de conta que é fake. Ouvi, não entendi, mas também não procurei saber aonde eu estou. Então eu me questionei: a quem que eu estou ouvindo? Porque dependendo de quem eu estou ouvindo, vai ser a minha consequência. Aqui hoje diz que se eu seguir o pastor, ele vai me conduzir para novas pastagens. Uma pastagem com mais segurança, com mais vida, com mais justiça. Agora, se eu seguir outro caminho, as consequências vão ser terríveis, né? Eu vou sofrer. Então, mais uma vez, o pastor vem falar para mim: Rose, busca para quem você está seguindo, a quem você está seguindo. E aí o poeta vem e diz assim: é muito triste quem passou por essa vida e não viveu, né? Quem não sentiu essa alegria, esse prazer de conhecer outras pastagens, outros caminhos, né? Então eu fico aqui com dizer que Jesus é o único caminho. É isso que a gente tem que entender. Que é o único caminho. Não adianta eu querer fugir desse caminho, não adianta. Eu não vou sentir satisfação nenhuma no outro caminho. Aqui não, aqui toda semana ele vem mostrar para mim um caminho. Toda semana ele fala para mim o que é bom e o que é ruim. Então, e hoje ele vem dizer: eu sou o único caminho, Rose. É a mim que você deve seguir, é a mim que você deve buscar. É isso aí que eu entendi hoje. Muito bem. Ótimo. Eu vou na sua rabeira. Vai lá. Vou na garupa. Essa analogia de Jesus nesse trecho, né, o pastor e ovelha, né, porta e ovelha, é interessante. Bom, só para lembrar aqui, para não esquecer depois, que o presidente da CNBB escolhido é mais um franciscano. Opa! Então aí já entendo isso como um sinal, né? A igreja no Brasil, comandada por um franciscano, de porreta, hein?
Então, assim, mas é uma esperança para a gente, né? Para a nossa igreja aqui. Parece que está caminhando, né? Apesar dos encalços aí, vai caminhando e a gente vai acreditando, né? E a gente se sente mais fortalecido, né? Quando nós temos um franciscano na liderança, né? Sabemos que vai optar por uma igreja pobre, igreja humilde, mas sábia, cheia de vontade, cheia de desejo. É isso que a nossa igreja precisa, da coragem e da humildade franciscana. Só para a gente lembrar disso, né, e nos ficarmos mais alegres, né? Porque o franciscano, a característica é a alegria e a humildade, né? Então fica a nossa igreja aí sob o comando da humildade e da alegria franciscana. A questão desse evangelho, né, evangelho de João, esse evangelho, esse capítulo 10, sobretudo o versículo 10, é o centro do evangelho de João. Eu vim para que todos e todas tenham vida e vida em abundância. Esse é o centro do evangelho de João. Todo o evangelho de João gira em torno desse. Está cortando para vocês também ou não? Tá. Tá cortando. E mais que a gente reflita esse evangelho, toda vez ele passa alguma mensagem, alguma novidade para a gente, né? A gente se envolve um dia, ele está nos trabalhando. Cada pastor, elas saem para passar. Na hora que eu capacidade é o nosso coloca, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, enfim, é uma característica desse evangelho de João, né? Então é assim, as ovelhas conhecem o pastor pela voz, embora esteja misturado entre todas as outras ovelhas e todos os outros pastores, né? Ela reconhece a voz do seu pastor e segue e entra pela porta que ele abre para o redil que ele chama. Então, é como a Rose fala, eu concordo plenamente, também senti isso, que nós precisamos reconhecer a voz de Jesus, porque hoje muitas vozes nos cercam, muitas vozes. Então a gente tem que aguçar os nossos ouvidos, né, entre aspas, lógico que é uma analogia, e descobrir, identificar a voz de Jesus nos chamando. Então muitas vozes nos cercam também. E muitas portas também nos convidam a entrar. Muita tentação. Então nós podemos escolher a porta que Jesus vai nos indicar. Ele é a porta também. Ele não é só o pastor, ele é a porta também, né? E a conclusão desse evangelho é justamente o capítulo 10, o versículo 10, quando Jesus afirma que veio para que todos e todas tenham vida e vida em abundância. A vida em abundância é a vida eterna. Vida e vida em abundância. São duas vezes, né? É a sequência de vida. Vida em abundância e a vida eterna. É essa a vontade do nosso pastor, que todos tenham vida em abundância. Que todas as ovelhas ouçam a voz do verdadeiro pastor. Que a todas as ovelhas ele ama incondicionalmente. Jesus ama todas as ovelhas. A ovelha magrinha, a ovelha doente, a ovelha bonita, né? Ou seja, se transformarmos nos nossos dias, essa analogia, a gente interpretar, Jesus veio para todos, preto, branco, índio, pardo, manco, coxo, rico, pobre, menino, todos e todas. Ele se apresenta como a porta,
nos mostra a sua voz, né? Diz a que veio e dá total liberdade para todos aqueles e aquelas que quiserem segui-lo, fiquem à vontade. Mas ele nos convida sempre a entrar pela verdadeira porta, que é Ele. Eu sou a porta. Então é isso, a gente tem que, eu penso, né, tem que ficar atento para escolher a porta certa e sempre eu identificar a verdadeira voz que me chama para ser uma pessoa boa no seguimento de Jesus, para viver intensamente o Evangelho. A gente vai escorregando todo dia, que ouve uma voz parecida e a gente não pode se deixar enganar pelas vozes parecidas, as imitações, né? Tem um cara que imita um cantor, a voz é quase igual do cantor, né? Então é assim, existem essas diferenças que nós temos que estar atentos, ficar atentos. Eu acho que é isso que diz para mim. Muito bem, Mário. Quem quer continuar? Kelma, quer falar, Kelma? Fala um pouquinho do texto. Põe para a vida. Conceição? Não. Eu acho que só dizer que tudo que o Mário falou, a Rose, você, né, sobre o texto e aquilo que eu senti na leitura aqui, Jesus vem nos mostrar sempre, né? A cada dia que a gente tem que ouvir Ele, né? Ouvir aquilo que Ele tem para nós e ouvir sua voz e seguir. E passar por Ele, né? Passando pela porta, o próprio Jesus, a gente vai seguir, né, o caminho certo. E o desafio nosso é ser esse pastor também, né, das nossas famílias, trazer a presença de Jesus para os nossos filhos, para a nossa família. Eu sinto muito isso, assim, sabe? Que aquilo a gente sente que tem muita coisa que bombardeia, né? Jovens, as pessoas distraem, né? E mesmo que eles saiam do caminho, não sigam, né? Não passem pela porta que é Jesus. E já não acha tão necessário que tenha Jesus na vida. E então a gente é sempre um contraponto nisso, né? Esse desafio de mostrar que vale a pena. Que vale a pena passar por Jesus, que vale a pena passar por esse amor, para seguir um caminho, para ter um rumo na vida. Porque as coisas daqui são passageiras, né? Então eu sinto sempre assim, essa coisa dentro de mim, né? Que olhando ao redor, talvez até para mim mesmo, sinto que muitas vezes a gente se perde aí, né? Nas coisas do mundo, mas Ele nos chama pelo nome e pede para que passemos sempre por Ele, para poder também ser pastor nas nossas famílias, para os nossos amigos, para as pessoas que passam por nossas vidas. Isso. Muito bem, perfeito, Luquel. É isso mesmo. Quem mais? O senhor Arnaldo, quer comentar, senhor Arnaldo? Precisa abrir o microfone, viu? Isso. Jesus, o verdadeiro pastor, e ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem. Ele chama cada um pelo seu nome. E é atendido. Ao trazer para fora, então ele vai seguindo na frente e as ovelhas vão atrás.
E essas ovelhas, eu queria estar no lugar delas, porque é bom a gente ter uma proteção com garantia, uma proteção verdadeira em que você confia. E Jesus é este que a gente confia. Embora os prazeres do mundo tentem atrapalhar, como diz, a palavra cai no espinho, sufoca, o espinho sufoca. O inimigo de Deus está sempre à espreita para atrapalhar. Mas confiante, pedindo sempre proteção divina, Deus atende e tem me atendido muito bem. O que resta é amar com todas as forças, com toda a alma, com todo ser humano, toda a força. Amar esse Jesus que tanto fez por nós, tanto faz por nós. Ele é um palácio na nossa vida. A humildade de Jesus ultrapassa os limites. Queria ter essa humildade, mas infelizmente o ser humano ele é controverso porque trabalha contra a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus, a gente ainda se sujeita, ainda peca, porque é um ser humano. Mas, gradativamente, Francisco foi subindo degrau por degrau e, no fim, ele converteu-se realmente. Então, esse é o objetivo meu, o objetivo de cada irmão, o objetivo de cada um de nós. Amar profundamente esse Jesus, que tanto fez por nós, tanto faz por nós, e gozar a vida até quando ele nos chamar. É isso. Isso, senhor Arnaldo. Muito bom. Ilza, quer comentar, Ilza? Não? Marcelo? Esse evangelho de hoje fala do bom pastor, né? Interessante essa analogia que Jesus faz, né, do evangelho. Ele sempre usa alguma coisa assim do tempo dele, né? Era mais um meio rural, né? Eu fico imaginando assim o que ele usaria hoje para nos contar uma parábola, né? Esse mundo que a gente está hoje, né? Essa realidade que a gente está hoje. Mas o texto do Evangelho ele tem um propósito, né? Ele tem um propósito, ele tem um objetivo, né? E sempre deve ser atualizado, né? Para os nossos tempos. Eu fiquei muito contente aí com essa notícia, né? O Mário deu, né? Tem um franciscano na frente da CNBB. Então, é mais um compromisso para nós aí, né? Para quem segue os passos de Francisco. E que a gente possa estar em sintonia, né, com
Jesus, né? Para a gente não acabar não se perdendo, né? E como fala no texto, né? As ovelhas elas não ouvem a voz dos estranhos. A pessoa que é estranha já não segue, né? Então, interessante que o pastor, ele, o verdadeiro pastor, ele cuida das ovelhas. Ele vai até atrás, né? Até para recuperar aquela que se perdeu, né? Enquanto ele não encontra, ele não. Acho é um pouquinho nossa missão também, né? A gente está sempre no caminho, né? Nesse caminho da igreja, né? Jesus passa essa missão para a gente, né? Da gente ser pastor também, né? A gente poder auxiliar ele, né? Às vezes tem algum irmão assim que está afastado, né? Então a gente tem essa preocupação, né? Ter saber que a pessoa está afastada, né? Tentar trazer essa pessoa de volta, né? Para a comunidade, né? Então, acho bonito esse evangelho, né? Do bom pastor, né? Muito bom. Mais alguém queira comentar? Voltar a comentar? Conceição quer falar? Não? Ilza? Não? Então tá bom. Então podemos encerrar. Então, tem algum aviso, alguma coisa? Quer colocar? Não? Tem isso? Só a missa do dia 1º é nossa, viu, Luizinho? Tá. Viu, pessoal? Das 10 horas, quem tem carteira ainda profissional, quiser levar para a bênção, viu? Então essa missa é responsabilidade nossa, tá bom? Muito bem. Mário, quer algum comentário, Mário? Não, Luizinho. Então, É que esse evangelho diz tanta coisa que se a gente ficar falando aqui nunca a noite toda, né? Mas vamos ouvir a voz, reconhecer a verdadeira voz, a verdadeira porta. E esse novo presidente é uma porta que se abre também para a gente, né? Que vai nos conduzir ao verdadeiro pastor também. Nós temos várias portas boas, né? Jesus é a porta grande, né? Aquela que atrai outras portas, né? É a missão aí do Dom Jaime Spengler, né? É o nome dele, da UFM. É uma porta, né? Que Jesus também está nos convidando a entrar. Né? Então a gente vamos ficar atentos, né? Porque ele tem essa responsabilidade em um tempo tão difícil, tão complicado. São Francisco mesmo, né? Com a força do Espírito Santo. Muito bem. Nos guiar aí. Eu é também... uma esperança. Com certeza. Agora, é isso. Mais do que entender que Jesus é a porta, ao meu ver, né? Hoje é interessante nós sermos, né, na vida das pessoas a porta também, viu? Amém. Não sei se vocês acham, né, nesse pensamento, porque nós que temos que se colocar no lugar de Jesus hoje, né? Então, em primeiro lugar, nós temos a certeza de que Ele é a porta.
E depois viver esse Jesus e ser essa porta da vida das pessoas, né? Que nem a Kelma falou, por os filhos, né? O marido, para aqueles que estão perto de nós, né? Na fraternidade, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, viu? No dia a dia, para permanecermos nessa porta, né, Mário? Porque é fácil você se desviar no dia de hoje, com os caminhos são tão diferentes, né? Difícil você começar o dia e terminar o dia entrando nessa porta, né? Vivendo esse Jesus. E mais do que isso, né? É passar o dia sendo a porta para as pessoas. Porque no momento que você se desvia do caminho, você deixa de ver Jesus como a porta e segue outras portas, outros que estão à sua volta e vê a sua atividade, né, o seu mau exemplo, né, vamos dizer assim, esse contra-testemunho, né, faz com que eles também se afastem, né, dessa porta aí. Principalmente aqueles que estão mais à frente, né, na igreja, né, cada um de vocês que estão mais à frente, né, e quando vê um contra-testemunho, então isso fica muito pesado, viu? Pesadíssimo, né? Que faz com que essas pessoas se afastem, né? Então, ter essa vontade forte mesmo, né? Permanente de estar com Jesus e ser Jesus, né? É a chave para cada um de nós, né? E como o Mário falou aí, temos um Papa franciscano, né? Agora temos esse outro franciscano aí na CNBB, né? Você vê ele deu um cargo para o Dom João também, né? Na diretoria da CNBB. Eu não sei ainda qual cargo, porque eu não entrei lá. Mas Dom João vai trabalhar com ele lá, não sei se é secretário, alguma coisa assim, junto lá. Então gente, é sério, né, ser franciscano. Porque os franciscanos são escolhidos, né? No mundo hoje está nessa tempestade toda aí, nesse clima que nós estamos vivendo aí, né? E os franciscanos são escolhidos para endireitar o caminho, né? Então que nós também possamos, né, na vida das pessoas, endireitar o caminho daqueles que estão vivendo aí de formas erradas, né? Eu sempre insisto em tudo que eu faço nas celebrações, né, para mostrar com força, né, com ânimo esse caminho para que eles possam seguir também, né? Nós temos que fazer isso sempre, né? E na alegria, né? Isso é muito importante, viu? Nós temos que fazer sempre isso na alegria, né? Porque nós encontramos Jesus, né? Tem que ser alegres, né? Essa é a marca do franciscano, né? Não podemos esquecer disso. O Francisco falava assim: alegre-se sempre, temos que estar sempre alegres, né? Essa é a marca fundamental dos franciscanos, certo? Porque encontrou Jesus, né? Mais alguma coisa que vocês queiram colocar? Não. Então tá bom. Então vamos aproveitar o tempinho restante, falta 7 minutos. 7 minutos. Né? Dá pra gente terminar aí. Então vamos agradecer em primeiro lugar a Deus, né, por nós estarmos com Ele, estarmos aqui rezando com Ele, né, por cada um de nós dizer esse sim de estar aqui essa noite, né. Isso é muito importante, esse nosso sim, né, porque nós estamos aqui porque nós achamos um momento para Deus, nós conseguimos achar esse momento para Deus, né, porque nós necessitamos dele, sentimos, né, essa vontade de estar com ele, né, precisamos dele, né, e que possamos fortalecer os outros nossos irmãos franciscanos, né, a sentir também essa necessidade de Deus, achar um tempinho para ele, né. E outro ponto é agradecer a ele, né, por estar aqui no nosso meio, nos ensinando esta noite, né, cada um de nós através de Santo Evangelho, né. E cada um falou aquilo que foi inspirado por ele, né? Temos essa certeza. Então não veio nada de nós, tudo veio dele, nós somos servos inúteis e assim tem que ser. Então vamos agradecer a ele dizendo: obrigado, Senhor. Rezemos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso Salvador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa fraternidade. Pensem em alguém que esteja necessitando dessa bênção de Deus e eleve essa bênção para essa pessoa, para essa família, enfim, quem vocês desejarem. Quem que já partiu, já está junto de Deus, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.